Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman. A Bíblia Desenterrada, a nova visão arqueológica de Israel Antigo e da origem de seus textos sagrados. Agradecimentos. A ideia deste livro nasceu há aproximadamente 8 anos, durante um fim de semana tranquilo com nossas famílias na costa do Maine. O debate sobre a confiabilidade histórica da Bíblia estava começando a chamar muita atenção fora dos círculos eruditos, e nos demos conta da necessidade de escrever um livro atualizado sobre esse assunto para leitores em geral. Nele, exporíamos aquilo que acreditamos ser a evidência arqueológica e histórica cabal para uma nova compreensão do surgimento do antigo Israel e a emergência dos seus textos históricos sagrados. Nos anos seguintes, a batalha arqueológica em torno da Bíblia foi se tornando cada vez mais renhida. Ela degenerou, em alguns períodos e lugares, em ataques e acusações pessoais por motivos políticos dissimulados. O êxodo de fato aconteceu? Houve mesmo uma conquista de Canaã? Davi e Salomão realmente governaram um vasto império? Perguntas desse tipo chamaram a atenção de jornalistas e comentaristas em todo o mundo. E a discussão pública de cada uma dessas questões com frequência foi muito além dos limites da arqueologia acadêmica e da crítica bíblica, adentrando os domínios ardorosamente disputados da teologia e da fé religiosa. A despeito das paixões suscitadas por esse assunto, acreditamos que uma reavaliação de achados de escavações mais antigas e as descobertas feitas por novas escavações deixaram claro que os especialistas têm de abordar os problemas das origens bíblicas e da sociedade israelita antiga a partir de uma perspectiva completamente nova. Nos capítulos que seguem, apresentaremos evidência para reforçar essa afirmação e reconstruir uma história muito diferente do antigo Israel. Os leitores terão de julgar por si mesmos se nossa reconstrução está de acordo com a evidência. Antes de começar, precisamos observar alguns itens a respeito das fontes e das transliterações. Todas as nossas citações diretas do texto bíblico provêm da Revised Standard Version da Bíblia Hebraica. Embora tenhamos seguido a RSV para fazer referência aos nomes do Deus de Israel dentro das citações, usamos o nome YHWH em nosso texto para designar o tetragrama ou explicitar o nome de Deus. Na RSV, ele é representado pela palavra Senhor, enquanto Elohim ou Eloei são representados pela palavra Deus. No que se refere à cronologia bíblica, com sua grande quantidade de incertezas e armadilhas, decidimos que a combinação de sistemas de datação fornece a melhor correspondência com a realidade arqueológica emergente. Desde o início da monarquia israelita até o período de Acab, acompanhamos as datas fixadas por Gerson Galil, The Chronology of the Kings of Israel and Judah, Leiden, 1996. No que se refere às datas dos reinos subsequentes dos reis israelitas e judaítas, acompanhamos o artigo de Mordecai Kogan sobre cronologia, em Anchor Bible Dictionary, Nova York, 1992. É claro que permanecem muitas incertezas, relativas às datas precisas dos reis mais antigos, corregências mais tardias e contradições no material bíblico, mas temos a sensação de que, de modo geral, esse esquema cronológico é confiável para os propósitos desta obra de cunho geral. As escavações renovadas de Tel Megiddo, empreendidas pela Universidade de Tel Aviv em parceria com a Universidade do Estado da Pensilvânia, ofereceram uma oportunidade única para pensar, refletir e discutir com colegas o material contido neste livro. Gostaríamos de estender agradecimentos especiais aos demais codiretores da Expedição Megiddo, aos professores David Ussichin e Baruch Alpern, e aos numerosos funcionários e membros da equipe da Expedição Megiddo, que, em todos esses anos, desempenharam um papel muito importante nas escavações e no trabalho mais amplo da arqueologia bíblica. Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman. A Bíblia Desenterrada, a nova visão arqueológica de Israel Antigo e da origem de seus textos sagrados. Agradecimentos, continuação. A pesquisa e o início da redação do texto deste livro foram levados a cabo por Israel Finkelstein durante um ano sabático em Paris e por Neil Asher Silberman em New Haven. O colega e amigo professor Pierre de Mirochedi ajudou a possibilitar um período produtivo e agradável em Paris. Durante a escrita deste livro, a Biblioteca do Instituto de Arqueologia da Universidade de Tel Aviv, a Biblioteca do Instituto Católico, o Centro de Arqueologia Oriental na Sorbonne e o Departamento de Estudos Semíticos do Collège de France em Paris, bem como, em Yale, a Biblioteca do Memorial Sterling e a Biblioteca da Escola de Teologia de Yale, propiciaram excelente infraestrutura para a pesquisa.
Manifestamos nosso profundo apreço por Judith Dro, do Instituto de Arqueologia da Universidade de Tel Aviv, que preparou os mapas, diagramas e desenhos que aparecem neste livro. Os professores Baruch Alpern, Nadal Nan, Jack Sasson e David Ussichin foram muito generosos com seu conselho e conhecimento. Tivemos grande auxílio em questões levantadas e respondidas em muitos telefonemas feitos tarde da noite para Nadal Naaman e Baruch Alpern, que nos ajudaram a destrinçar os problemas complexos da redação dos escritos bíblicos e da história bíblica. Baruch também leu e discutiu conosco rascunhos iniciais de muitos dos capítulos. Somos gratos a estes e aos demais amigos e colegas que consultamos, embora reconheçamos que a responsabilidade pelo resultado final é inteiramente nossa. Em Nova York, nossa agente literária, Carol Mann, conduziu com habilidade o projeto desde a ideia inicial até a publicação. Queremos agradecer ao editor assistente da Free Press, Daniel Freve, por sua eficiência e ajuda contínua em cada estágio do trabalho. O editor sênior Bruce Nichols foi um apoiador entusiástico e incansável deste livro desde o começo. Graças às suas ideias perspicazes e sua habilidade editorial, nosso manuscrito em evolução foi imensamente melhorado. Por fim, nossas famílias, Joelle, Adar e Sarai Finkelstein, e Ellen e Maya Silberman, merecem uma grande parcela desse crédito por seu amor, sua paciência e disposição para renunciar a muitos passeios de fim de semana e eventos familiares enquanto este livro tomava forma. Apenas podemos esperar que o resultado dos nossos esforços justifique sua confiança em nós e em nossa ideia de um livro sobre arqueologia e Bíblia, que tomou forma pela primeira vez em sua presença há poucos anos. E fim esse prólogo. Nos dias do rei Josias. O mundo no qual a Bíblia foi criada não era o de um reino mítico de grandes cidades e heróis sagrados, mas um reino minúsculo, no plano terreno, onde as pessoas lutavam pelo futuro contra os medos demasiadamente humanos da guerra, da pobreza, da injustiça, da enfermidade, da fome e da seca. A saga histórica contida na Bíblia, desde o encontro de Abraão com Deus e sua jornada até Canaã, da libertação dos filhos de Israel da escravidão por intermédio de Moisés até a ascensão e queda dos reinos de Israel e Judá, não foi uma revelação miraculosa, mas o produto brilhante da imaginação humana. Ela foi concebida inicialmente, como sugerem os achados arqueológicos recentes, no intervalo de 2 ou 3 gerações, há cerca de 2.600 anos. Seu lugar de origem foi o reino de Judá, a região esparsamente povoada de pastores e fazendeiros, governada a partir de uma cidade real afastada, precariamente empoleirada no meio das montanhas, em algum pico estreito situado entre íngremes ravinas rochosas. Durante poucas décadas extraordinárias de fermentação espiritual e agitação política, em torno do final do século VII antes da Era Comum, uma coalizão inverossímil de oficiais da corte judaíta, escribas, sacerdotes, camponeses e profetas se juntou para criar um movimento novo. O seu núcleo era constituído por uma escritura sagrada de uma genialidade espiritual e literária sem paralelo. Tratava-se de uma saga épica tecida a partir de uma coletânea assombrosamente rica de escritos históricos, memórias, lendas, contos populares, anedotas, propaganda da realeza, profecia e poesia antiga. Em parte composição original, em parte adaptada de versões e fontes mais antigas, essa obra-prima literária ainda passaria por outras edições e elaborações para tornar-se uma âncora espiritual não só para os descendentes do povo de Judá, mas para comunidades em todo o mundo. O núcleo histórico da Bíblia nasceu no burburinho das ruas movimentadas de Jerusalém, nas cortes do Palácio Real da dinastia davídica e no Templo do Deus de Israel. Em nítido contraste com os outros incontáveis santuários do Oriente Próximo Antigo, com sua disposição ecumênica para travar relações internacionais mediante honrarias conferidas a divindades e símbolos religiosos de povos aliados, o Templo de Jerusalém se mantinha insistentemente solitário. Em reação ao ritmo e alcance das mudanças trazidas a Judá de fora, os que governavam em Jerusalém no século VII, liderados pelo rei Josias, um descendente do rei Davi da 16ª geração, declararam todos os vestígios do culto estrangeiro como anátema, de fato, a causa das desventuras correntes de Judá. Eles deram início a uma vigorosa campanha de purificação religiosa na área rural, ordenando a destruição de santuários rurais e declarando que eram fontes do mal. A partir de então, o Templo de Jerusalém, com seu santuário interno, seu altar e os pátios que o cercavam no ponto mais alto da cidade, seria reconhecido como o único lugar legítimo de culto do povo de Israel.
Essa inovação deu origem ao monoteísmo moderno. Na mesma época, as ambições políticas dos governantes de Judá aumentaram. Eles quiseram tornar o templo e o palácio real de Jerusalém o centro de um vasto reino pan-israelita, a realização do lendário Israel unido de Davi e Salomão. É estranho pensar que só tardiamente, e repentinamente, Jerusalém surgiu no centro da consciência israelita. O poder da narrativa da própria Bíblia é tal que persuadiu o mundo de que Jerusalém sempre foi central para a experiência de todo Israel e que os descendentes de Davi sempre foram abençoados com uma santidade especial, em vez de serem apenas outro clã aristocrático lutando para permanecer no poder, a despeito de todo o conflito interno e ameaças sem precedentes de fora. Como sua cidade real teria parecido minúscula a um observador moderno. A área construída de Jerusalém no século VII antes da Era Comum cobria uma área que não passava de 150 acres, cerca de metade do tamanho da atual cidade antiga de Jerusalém. Sua população de cerca de 15.000 pessoas dificilmente teria dado a impressão de ser mais do que uma pequena cidade mercante do Oriente Médio, apinhada atrás de muros e portões, em que os bazares e as casas se aglomeravam a leste e ao sul de um modesto palácio real e do complexo do templo. Contudo, antes disso Jerusalém nunca havia sido nem mesmo tão grande. No século VII ela estava saindo pelas bordas, com uma população inflada por oficiais da realeza, sacerdotes, profetas, refugiados e camponeses. Em todas as eras históricas, houve poucas cidades tão intensamente autoconscientes de sua história, identidade, destino e relação direta com Deus. Essas novas noções da Jerusalém antiga e as circunstâncias históricas que deram origem à Bíblia deveram-se em grande medida às recentes descobertas da arqueologia. Seus achados revolucionaram o estudo do Israel mais antigo e lançaram sérias dúvidas sobre a base histórica de famosas narrativas bíblicas, como as migrações dos patriarcas, o êxodo do Egito e a conquista de Canaã, e o glorioso império de Davi e Salomão. O objetivo deste livro é contar a história do antigo Israel e do nascimento de suas escrituras sagradas a partir de uma nova perspectiva, justamente a perspectiva arqueológica. Queremos tentar separar história de lenda. Mediante a evidência das descobertas recentes, construiremos uma nova história do antigo Israel, na qual alguns dos mais famosos eventos e personalidades mencionados na Bíblia desempenham papéis inesperadamente diferentes. Contudo, nosso propósito, no final das contas, não é a mera desconstrução. É compartilhar as noções arqueológicas mais recentes, ainda amplamente desconhecidas fora dos círculos científicos, não só sobre quando, mas também sobre por que a Bíblia foi escrita e ainda tem toda essa força. Introdução. Arqueologia e Bíblia. A narrativa de como e por que a Bíblia foi escrita, e como ela se insere na extraordinária história do povo de Israel, está estreitamente ligada a um relato fascinante de uma descoberta moderna. A pesquisa concentrou-se em um pequeno território, cercado por dois lados pelo deserto e de um lado pelo Mediterrâneo, que por milênios foi atormentado por secas recorrentes e guerras quase contínuas. Suas cidades e sua população eram minúsculas em comparação com as dos impérios vizinhos do Egito e da Mesopotâmia. Da mesma forma, sua cultura material era pobre em comparação com o esplendor e a extravagância destes. E, no entanto, esse território foi o lugar de nascimento de uma obra-prima literária que exerceu um impacto sem igual na civilização mundial, tanto como escritura sagrada quanto como história. Mais de 200 anos de estudo detalhado do texto hebraico da Bíblia e uma exploração de abrangência ainda maior em todos os territórios entre os rios Nilo, Tigre e Eufrates capacitaram-nos para começar a entender quando, por que e como a Bíblia veio à existência. Uma análise detalhada da linguagem e dos distintos gêneros literários da Bíblia levou os especialistas a identificar fontes orais e escritas nas quais foi baseado o texto bíblico presente. Na mesma época, a arqueologia produziu um conhecimento impressionante, quase enciclopédico, das condições materiais, linguagens, sociedade e desenvolvimentos históricos dos séculos durante os quais gradualmente se cristalizaram as tradições do antigo Israel, abrangendo aproximadamente 600 anos, de cerca do ano 1000 até o ano 400 antes da Era Comum. O mais importante de tudo é que as percepções textuais e a evidência arqueológica se combinaram para nos ajudar a distinguir entre o poder e a poesia da saga bíblica e os eventos e processos mais prosaicos da história antiga do Oriente Próximo. Desde os tempos antigos, o mundo da Bíblia não havia estado tão acessível e sido tão completamente explorado quanto agora.
Por meio das escavações arqueológicas, sabemos agora o que os israelitas e seus vizinhos cultivaram, o que comeram, como construíram suas cidades e com quem comerciaram. Dúzias de cidades e municípios mencionados na Bíblia foram identificadas e postas a descoberto. Modernos métodos de escavação e uma ampla gama de testes laboratoriais foram usados para datar e analisar as civilizações dos antigos israelitas e seus vizinhos, os filisteus, fenícios, arameus, amonitas, moabitas e edomitas. Em alguns poucos casos, foram descobertas inscrições e sinetes que podem ser diretamente conectados com indivíduos mencionados no texto bíblico. Porém, isso não quer dizer que a arqueologia provou que a narrativa bíblica é correta em todos os seus detalhes. Longe disso, agora é evidente que muitos eventos da história bíblica não ocorreram naquela era em particular nem da maneira descrita. Ficou claro que alguns dos mais famosos eventos narrados na Bíblia jamais aconteceram. A arqueologia nos ajudou a reconstruir a história por trás da Bíblia, tanto no plano dos grandes reis e reinos quanto nos modos cotidianos de viver. Como explicaremos nos capítulos a seguir, agora sabemos que os livros mais antigos da Bíblia e suas famosas narrativas da história israelita mais antiga foram codificados, e, em aspectos essenciais, compostos, pela primeira vez em lugar e tempo identificáveis, na Jerusalém do século 7 antes da Era Comum. 2. O que é a Bíblia? Em primeiro lugar, algumas definições básicas. Quando falamos da Bíblia, estamos nos referindo à coletânea de escritos antigos há muito conhecidos como o Antigo Testamento, agora comumente chamados pelos especialistas de Bíblia hebraica. Trata-se de uma coletânea de lenda, lei, poesia, profecia, filosofia e história, escrita quase inteiramente em hebraico, com poucas passagens escritas na variante de um dialeto semítico chamado aramaico, que se tornou a língua franca do Oriente Médio a partir do ano 600 antes da Era Comum. Ela consiste em 39 livros que foram originalmente divididos por assunto ou autor, ou, no caso de livros mais longos, como 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, pelo comprimento padrão dos rolos de pergaminho ou de papiro. A Bíblia hebraica é a escritura central do judaísmo, a primeira parte do cânon cristão e uma rica fonte de alusões e ensinamentos éticos no islamismo transmitido pelo texto do Corão. Tradicionalmente, a Bíblia hebraica tem sido dividida em 3 partes. A Torá, também conhecida como os 5 livros de Moisés ou Pentateuco, 5 livros em grego, abrange Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros narram a história do povo de Israel desde a criação do mundo, passando pelo período do dilúvio e dos patriarcas, até o êxodo do Egito, as migrações no deserto e a promulgação da lei no Sinai. A Torá termina com o adeus de Moisés ao povo de Israel. A próxima divisão, a dos profetas, é subdividida em 2 grupos principais de escritos. Os profetas anteriores, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, contam a história do povo de Israel desde a travessia do Rio Jordão e a conquista de Canaã, passando pela ascensão e queda dos reinos israelitas, até sua derrota e seu exílio nas mãos dos assírios e babilônios. Os profetas posteriores abrangem os oráculos, ensinamentos sociais, amargas condenações e expectativas messiânicas de um grupo diversificado de indivíduos inspirados, cobrindo um período de aproximadamente 150 anos, de meados do século 8 antes da Era Comum até o final do século 5 antes da Era Comum. Por fim, os escritos compõem uma coletânea de homilias, poemas, orações, provérbios e salmos que representam as expressões mais memoráveis e poderosas de devoção do israelita comum em tempos de alegria, crises, culto e reflexão pessoal. Na maioria dos casos, é extremamente difícil ligá-los a qualquer dos eventos ou autores históricos específicos. Eles são produto de um processo contínuo de composição que se estendeu por centenas de anos. Enquanto o material mais antigo dessa coletânea, nos Salmos e em Lamentações, pode ter sido reunido na época tardia da monarquia ou logo depois da destruição de Jerusalém, em 586 antes da Era Comum, a maioria dos escritos aparentemente foi composta muito mais tarde, entre os séculos 5 e 2 antes da Era Comum, nos períodos persa e helenista. Este livro examina as principais obras históricas da Bíblia, primeiramente a Torá e os profetas anteriores, que narram a saga do povo de Israel desde seus primórdios até a destruição do Templo de Jerusalém em 586 antes da Era Comum.
Comparamos essa narrativa com a profusão de dados arqueológicos coletados durante as últimas décadas. O resultado é a descoberta de uma relação fascinante e complexa entre o que realmente aconteceu em terras bíblicas durante o período bíblico, da melhor forma em que isso pode ser determinado, e os detalhes bem conhecidos da narrativa histórica bem elaborada contida na Bíblia hebraica. 3. Do Éden ao Sião. O cerne da Bíblia hebraica consiste em uma narrativa épica que descreve o surgimento do povo de Israel e sua relação contínua com Deus. Diferentemente de outras mitologias do Oriente Próximo, como os contos egípcios de Osíris, Ísis e Horus ou a epopeia mesopotâmica de Gilgamesh, a Bíblia está firmemente fundada na história terrena. Trata-se de um drama divino encenado diante dos olhos da humanidade. Também diferentemente das histórias e crônicas da realeza de outras nações antigas do Oriente Próximo, ela não celebra meramente o poder da tradição e das dinastias regentes. Oferece uma visão complexa e, no entanto, clara de por que a história se desenrolou para o povo de Israel, e de fato para o mundo inteiro, em um padrão diretamente conectado com as exigências e promessas de Deus. O povo de Israel é o ator central nesse drama. Seu comportamento e sua adesão aos mandamentos divinos determinam o rumo que a história tomará. Cabe ao povo de Israel, e, por meio dele, a todos os leitores da Bíblia, determinar o destino do mundo. O relato bíblico começa no Jardim do Éden e continua através das narrativas de Caim e Abel e do dilúvio de Noé, para finalmente concentrar-se no destino de uma única família, a de Abraão. Abraão foi escolhido por Deus para tornar-se o pai de uma grande nação e obedeceu fielmente às ordens divinas. Ele viajou com sua família de sua pátria original na Mesopotâmia para a terra de Canaã, onde, no decurso de uma longa vida, peregrinou como um estrangeiro entre a população estabelecida. Com sua esposa Sara, gerou um filho, Isaque, que herdaria as promessas divinas feitas primeiro a Abraão. Foi Jacó, o filho de Isaque, a terceira geração de patriarcas, que se tornou o pai de 12 tribos distintas. No decurso de uma vida multifacetada, caótica de peregrinação, criando numerosa família e erigindo altares por toda a terra, Jacó lutou com um anjo e recebeu o nome de Israel, significando aquele que lutou com Deus, pelo qual seriam conhecidos todos os seus descendentes. A Bíblia conta como os 12 filhos de Jacó lutaram entre si, cooperaram e acabaram deixando sua pátria para buscar refúgio no Egito em um período de fome severa. E o patriarca Jacó declarou em sua última vontade e testamento que a tribo de seu filho Judá governaria todos eles. A grande saga se desloca em seguida do drama familiar para o espetáculo histórico. O Deus de Israel revelou seu poder impressionante em uma demonstração contra o faraó do Egito, o governante mais poderoso da terra. Os filhos de Israel se multiplicaram e se tornaram uma grande nação, mas foram escravizados como uma minoria desprezada e construíram os grandes monumentos do regime egípcio. A intenção divina de tornar-se conhecida do mundo manifestou-se por meio da eleição de Moisés como intermediário para buscar a libertação dos israelitas, de modo que eles pudessem inaugurar seu verdadeiro destino. E, talvez na mais vívida sequência de eventos da literatura do mundo ocidental, os livros do Êxodo, Levítico e Números descrevem como, por meio de sinais e milagres, o Deus de Israel conduziu os filhos de Israel para fora do Egito e para dentro do deserto. Junto ao Sinai, Deus revelou à nação sua verdadeira identidade como YHWH, um nome sagrado composto de 4 letras hebraicas, e deu-lhes um código de leis para guiar suas vidas como comunidade e como indivíduos. Os termos sagrados da aliança de Israel com YHWH, escritos em placas de pedra e contidos na Arca da Aliança, tornaram-se seu estandarte de batalha enquanto marchavam rumo à Terra Prometida. Em algumas culturas, o mito fundante teria parado nesse ponto, como uma explicação milagrosa de como o povo surgiu. Porém, a Bíblia tinha mais alguns séculos de história para recontar, com muitos triunfos, milagres, reveses inesperados e muito sofrimento coletivo por vir. Os grandes triunfos da conquista israelita de Canaã, o estabelecimento de um grande império pelo rei Davi e a construção do Templo de Jerusalém por Salomão foram seguidos de cismas, reiterados lapsos na idolatria, por fim, exílio. Pois a Bíblia descreve como, logo depois da morte de Salomão, as tribos do norte, ressentindo-se de sua subjugação aos reis davídicos em Jerusalém, unilateralmente se separaram da monarquia e assim forçaram a criação de 2 reinos rivais, o reino de Israel no norte e o reino de Judá no sul.
Pelos próximos 200 anos, o povo de Israel viveu em dois reinos separados, supostamente sucumbindo seguidamente ao fascínio de divindades estrangeiras. Os líderes do Reino do Norte são todos descritos na Bíblia como irrecuperavelmente pecadores. De alguns dos reis de Judá também se diz que se desviaram do caminho da devoção total a Deus. No devido tempo, Deus enviou invasores e opressores de fora para punir o povo de Israel pelos seus pecados. Os primeiros foram os arameus da Síria, que acossaram o reino de Israel. Em seguida, o poderoso Império Assírio trouxe uma devastação sem precedentes às cidades do Reino do Norte e a amarga sina de destruição e exílio no ano 720 antes da Era Comum para uma porção significativa de 10 tribos. O Reino de Judá sobreviveu por mais de um século depois disso, mas seu povo não conseguiu evitar o inevitável juízo divino. No ano 586 antes da Era Comum, o brutal Império Babilônico em ascensão dizimou a terra de Israel e pôs fogo em Jerusalém e em seu templo. Ao contar aquela grande tragédia, a narrativa bíblica se afasta drasticamente, em outro modo característico, do padrão normal das epopeias religiosas antigas. Em muitas dessas narrativas, a derrota de um deus pelo exército rival também implica o fim do seu culto. Porém, na Bíblia, o poder do Deus de Israel foi considerado ainda maior após a queda de Judá e o exílio dos israelitas. Longe de ser humilhado pela devastação do seu templo, o Deus de Israel foi visto como uma divindade de poder insuperável, porque, em última análise, ele manipulou os assírios e os babilônios para serem seus agentes involuntários e punirem o povo de Israel por sua infidelidade. A partir de então, após o retorno de alguns dos exilados para Jerusalém e a reconstrução do templo, Israel não mais seria uma monarquia, mas uma comunidade religiosa, guiada pela lei divina e dedicada ao cumprimento preciso dos rituais prescritos nos textos sagrados da comunidade. E a escolha livre de homens e mulheres de guardar ou violar essa ordem divinamente decretada, mais do que o comportamento de seus reis ou a ascensão e queda de grandes impérios, determinaria o curso da história subsequente de Israel. Nesse extraordinário enfoque na responsabilidade humana reside o grande poder da Bíblia. Outras epopeias antigas desapareceriam com o tempo. O impacto da narrativa bíblica sobre a civilização ocidental somente cresceria. 4. Quem escreveu o Pentateuco e quando? Por séculos, os leitores da Bíblia deram como certo que as Escrituras são tanto revelação divina quanto história acurada, transmitida diretamente de Deus para uma grande variedade de sábios, profetas e sacerdotes israelitas. Autoridades religiosas estabelecidas, tanto judaicas quanto cristãs, assumiram com naturalidade que os 5 livros de Moisés foram postos por escrito pelo próprio Moisés, pouco antes de sua morte no Monte Nebo, como narrado no livro do Deuteronômio. Os livros de Josué, Juízes e Samuel foram todos considerados como registros sagrados preservados pelo venerável profeta Samuel em Silo, e os livros dos reis foram vistos como produto da pena de Jeremias. Da mesma forma, acreditava-se que o rei Davi fosse o autor dos Salmos e o rei Salomão, dos Provérbios e do Cântico dos Cânticos. Contudo, no alvorecer da Era Moderna, no século XVII, especialistas que se devotaram ao estudo literário e linguístico detalhado da Bíblia descobriram que as coisas não foram tão simples assim. A força da lógica e da razão aplicada ao texto das Sagradas Escrituras suscitou algumas questões bastante incomodas sobre a confiabilidade histórica da Bíblia. A primeira questão foi se Moisés poderia realmente ter sido o autor dos 5 livros de Moisés, já que o último livro, o Deuteronômio, descreve detalhadamente o tempo preciso e as circunstâncias da morte do próprio Moisés. Outras incongruências logo apareceram. O texto bíblico estava repleto de glosas literárias, explicando os nomes antigos de certos lugares e frequentemente. Observando que as evidências de famosos eventos bíblicos ainda eram visíveis até hoje. Esses fatores convenceram alguns especialistas do século XVII de que, pelo menos, os 5 primeiros livros da Bíblia foram moldados, expandidos e refinados por editores e revisores anônimos posteriores no decorrer dos séculos. No final do século XVIII e ainda mais no século XIX, muitos especialistas críticos da Bíblia começaram a duvidar que Moisés tivesse tido qualquer papel na escrita da Bíblia. Eles passaram a crer que a Bíblia foi obra exclusivamente de escritores posteriores. Esses estudiosos apontaram para o que pareciam ser diferentes versões das mesmas narrativas dentro dos livros do Pentateuco, dando a entender que o texto bíblico é o produto do trabalho de várias mãos identificáveis.
Uma leitura cuidadosa do livro do Gênesis, por exemplo, revelou duas versões conflitantes da criação, duas genealogias distintas da descendência de Adão e duas narrativas emendadas e rearranjadas do dilúvio. Adicionalmente, havia dúzias de textos duplicados, e às vezes até triplicados, dos mesmos eventos nas narrativas das migrações dos patriarcas, do êxodo do Egito e da promulgação da lei. Contudo, havia uma ordem clara nessa repetição aparentemente caótica. Como foi observado já no século XIX, e explicado com clareza pelo especialista norte-americano Richard Elliott Friedman em seu livro Quem Escreveu a Bíblia. Os textos duplicados que ocorrem principalmente em Gênesis, Êxodo e Números não são variações ou duplicações arbitrárias das mesmas narrativas. Elas mantêm certas características terminológicas facilmente identificáveis e um foco geográfico, bem como, o que é sumamente notável, usam na narração nomes diferentes para descrever o Deus de Israel. Assim, um conjunto de narrativas usa consistentemente o tetragrama, o nome de 4 letras YHWH, que a maioria dos especialistas supõe ter sido pronunciado Javé, e parece mais interessado na tribo e no território de Judá em seus vários relatos. O outro conjunto de narrativas usa o nome Elohim ou Eu para Deus e parece particularmente preocupado com as tribos e territórios do norte do país, principalmente Efraim, Manassés e Benjamim. Com o tempo, ficou claro que as duplicatas derivaram de duas fontes distintas, escritas em épocas e lugares diferentes. Os especialistas deram o nome de J para a fonte javista e para a fonte eloísta. Os usos diferenciados de terminologia geográfica e dos símbolos religiosos, bem como os papéis desempenhados pelas várias tribos nas duas fontes, convenceram os estudiosos de que o texto J foi escrito em Jerusalém e representava a perspectiva da monarquia unida ou do reino de Judá, presumivelmente na época do rei Salomão ou pouco depois dela, cerca de 970 a 930 antes da Era Comum. Da mesma forma, o texto parece ter sido escrito no norte e representava a perspectiva do reino de Israel, tendo sido composto durante a vida independente daquele reino, entre cerca de 930 e 720 antes da Era Comum. O livro do Deuteronômio, com sua mensagem e seu estilo diferenciados, pareceu ser um documento independente, que foi denominado D. Entre as seções do Pentateuco que não puderam ser atribuídas a J, E ou D, havia uma grande quantidade de passagens que tratavam de questões rituais. Com o tempo, essas passagens passaram a ser consideradas parte de um extenso tratado chamado P, ou fonte sacerdotal, que demonstrava um interesse especial pela pureza, pelo culto e pelas leis do sacrifício. Em outras palavras, os especialistas gradualmente chegaram à conclusão de que os 5 primeiros livros da Bíblia, como os conhecemos agora, são resultado de um complexo processo editorial, em que os 4 principais documentos-fonte, J, I, P e D, foram habilidosamente combinados e interligados por compiladores escribas ou redatores, cujos traços literários, chamados por alguns de passagens consistem em sentenças de transição e glosas editoriais. A última dessas redações ocorreu no período pós-exílico. Nas últimas décadas, as opiniões científicas sobre as datas e a autoria dessas fontes individuais variaram amplamente. Enquanto alguns estudiosos argumentam que os textos foram compostos e editados durante a existência da monarquia unida e dos reinos de Judá e Israel, entre 1586 antes da Era Comum, outros insistem que se tratou de composições tardias, compiladas e editadas por sacerdotes e escribas durante o exílio babilônico e a restauração, nos séculos 6 e 5, ou até mais tarde, no período helenista, entre os séculos 4 e 2 antes da Era Comum. Contudo, todos concordam que o Pentateuco não é uma composição única e sem costuras, mas uma colcha de retalhos de fontes diferentes, cada uma delas escrita em circunstâncias históricas distintas para expressar diferentes pontos de vista religiosos ou políticos. 5. Duas versões da história tardia de Israel. Os primeiros 4 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, parecem ser o resultado de um habilidoso entrelaçamento das fontes J, I e P. Contudo, o 5º livro, o Deuteronômio, constitui um caso completamente diferente. Ele apresenta uma terminologia diferenciada, não compartilhada com nenhuma das demais fontes, e contém uma condenação intransigente do culto a outros deuses, uma nova visão de Deus como completamente transcendente e a proibição absoluta do culto sacrificial ao Deus de Israel em qualquer outro lugar que não seja o templo em Jerusalém. Há muito tempo,
Os especialistas reconheceram a possível conexão desse livro com o Livro da Lei, de resto misterioso, descoberto pelo sumo sacerdote Eusias no curso das reformas do templo durante o reinado de Josias, no ano 622 antes da Era Comum. Conforme a narrativa de 2 Reis, capítulos 22 e 23, esse documento proporcionou a inspiração para uma reforma religiosa sem precedentes quanto ao seu rigor. O impacto do livro do Deuteronômio sobre a mensagem final da Bíblia hebraica vai muito além de seus códigos estritamente legais. A narrativa histórica conexa dos livros que seguem ao Pentateuco, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, está tão estreitamente ligada ao Deuteronômio em termos linguísticos e teológicos que, a partir de meados da década de 1940, passou a ser chamada de História Deuteronomista. Esta é a segunda grande obra literária sobre a história de Israel na Bíblia. Ela dá continuidade à narrativa do destino de Israel desde a conquista da Terra Prometida até o exílio babilônico e expressa a ideologia de um novo movimento religioso que surgiu entre o povo de Israel em uma data relativamente tardia. Esta obra também foi editada mais de uma vez. Alguns especialistas argumentam que ela foi compilada durante o exílio, em uma tentativa de preservar a história, a cultura e a identidade da nação. Vencida após a catástrofe da destruição de Jerusalém. Outros estudiosos propõem que a parte principal da história deuteronomista foi escrita nos dias do rei Josias para servir à sua ideologia religiosa e às suas ambições territoriais, sendo terminada e editada poucas décadas depois, no exílio. Os Livros das Crônicas, a terceira grande obra histórica na Bíblia, que trata do Israel pré-exílico, foram postos por escrito somente no século V ou IV antes da Era Comum, muitos séculos depois dos eventos que descrevem. Sua perspectiva histórica possui uma forte tendência favorável às pretensões históricas e políticas da dinastia davídica e de Jerusalém. Esses livros ignoram quase completamente o norte. De muitos modos, Crônicas reflete unicamente a ideologia e as necessidades da Jerusalém do Segundo Templo, em sua maior parte remodelando uma saga histórica que já existia em forma escrita. Por essas razões, usaremos apenas minimamente as crônicas neste livro, mantendo nosso foco no Pentateuco e na história deuteronomista. Como veremos nos próximos capítulos, a arqueologia forneceu evidência suficiente para sustentar a nova afirmação de que o cerne histórico do Pentateuco e da história deuteronomista foi substancialmente modelado no século VII antes da Era Comum. Por essa razão, dirigiremos o foco para o reino de Judá do final do século VIII e do século VII antes da Era Comum, quando esse processo literário começou mais seriamente, e argumentaremos que grande parte do Pentateuco é criação da monarquia tardia, advogando a ideologia e as necessidades do reino de Judá. Como tal, está intimamente conectado com a história deuteronomista. E nos colocaremos ao lado dos estudiosos que argumentam que a parte principal da história deuteronomista foi compilada na época do rei Josias, visando prover uma validação ideológica de ambições políticas particulares e reformas religiosas. 6. História ou não? A arqueologia sempre desempenhou um papel crucial nos debates sobre a composição e a confiabilidade histórica da Bíblia. No início, a arqueologia pareceu refutar a afirmação mais radical dos críticos de que a Bíblia é uma composição tardia e que grande parte dela não é confiável em termos históricos. A partir do final do século XIX, quando teve início a exploração moderna das terras bíblicas, uma série de descobertas espetaculares e décadas de escavações e interpretações arqueológicas constantes fizeram muitos acreditarem que os relatos da Bíblia são basicamente dignos de confiança no que se refere às linhas principais da narrativa do antigo Israel. Assim, embora o texto bíblico tenha sido posto por escrito muito tempo depois dos eventos que descreve, ele deve ter sido baseado em um corpo substancial de memórias acuradamente preservadas. Essa conclusão se baseou em várias novas classes de evidência arqueológica e histórica. 6.1 Identificações geográficas. Apesar de peregrinos e exploradores ocidentais terem percorrido a terra bíblica desde o período bizantino, foi somente com o despontar dos modernos estudos históricos e geográficos, no final do século XVIII e início do século XIX, que especialistas bem versados tanto na Bíblia quanto em outras fontes antigas começaram a reconstruir a paisagem do antigo Israel com base na topografia, nas referências bíblicas e nos restos arqueológicos, mais do que confiar nas tradições eclesiásticas dos variados lugares sagrados.
O pioneiro nesse campo foi o ministro congregacionalista norte-americano Edward Robinson, que empreendeu 2 longas explorações pela Palestina otomana, em 1838 e em 1852, em um esforço para refutar as teorias dos críticos da Bíblia por meio da localização e identificação dos sítios bíblicos autênticos, historicamente verificados. Enquanto alguns dos principais locais da história bíblica, como Jerusalém, Hebrom, Jope, Betsã e Gaza, jamais foram esquecidos, centenas de lugares adicionais mencionados na Bíblia eram desconhecidos. Usando a informação geográfica contida na Bíblia e estudando cuidadosamente os nomes árabes modernos dos lugares do país, Robinson descobriu que era possível identificar dúzias de montes e ruínas com sítios bíblicos já esquecidos. Robinson e seus sucessores conseguiram identificar as extensas ruínas em lugares como Eugib, Beitim e Ceilum, todos ao norte de Jerusalém, como a localização provável das localidades bíblicas de Gabaon, Betel e Silo. Esse processo foi particularmente efetivo em regiões habitadas continuamente através dos séculos, onde o nome do lugar foi preservado. Contudo, gerações subsequentes de especialistas perceberam que, em outros locais, onde os nomes modernos não tinham relação com os dos sítios bíblicos na vizinhança, outros critérios, como o tamanho e os tipos de cerâmica datável, podiam ser utilizados para fazer identificações. Assim, Meguido, Azor, Laquis e dúzias de outras localidades bíblicas foram gradualmente adicionadas à progressiva reconstrução da geografia bíblica. No final do século XIX, os engenheiros reais britânicos do Fundo de Exploração da Palestina empreenderam esse trabalho de maneira sumamente sistemática, compilando mapas topográficos detalhados de todo o país, desde as fontes do Rio Jordão, no norte, até Bersabeia, no Negueb, no sul. Mais importante ainda do que as identificações específicas foi a crescente familiaridade com as principais regiões geográficas da terra bíblica. A planície costeira ampla e fértil do Mediterrâneo, os contrafortes da Cefelá elevando-se até a região montanhosa central no sul, o árido Negueb, a região do Mar Morto e o Vale do Jordão, a região montanhosa no norte e os amplos vales do norte. A terra bíblica de Israel era uma área de extraordinários contrastes climáticos e ambientais. Ela também serviu como uma ponte terrestre natural entre as 2 grandes civilizações do Egito e da Mesopotâmia. Comprovou-se que suas paisagens e condições características estavam, em quase todos os casos, refletidas com bastante exatidão nas descrições da narrativa bíblica. Durante a Idade Média e a Renascença, reiteradas tentativas foram feitas para estabelecer uma cronologia padrão para os eventos descritos na Bíblia. A maioria delas foi respeitosamente literal. Fontes externas foram necessárias para verificar a cronologia interna da Bíblia e acabaram sendo encontradas entre os restos arqueológicos de 2 das mais importantes e literárias civilizações do mundo antigo. O Egito, com seus impressionantes monumentos e seu vasto tesouro de inscrições hieroglíficas, começou a ser intensamente explorado por especialistas europeus no final do século XVIII. Porém, foi só com a decifração dos hieróglifos egípcios, com base na pedra de Rosetta Trilingue, pelo especialista francês Jean-François Champollion, na década de 1820, que ficou evidente o valor histórico dos restos egípcios para a datação e possível verificação dos eventos históricos relatados na Bíblia. Apesar de a identificação dos faraós específicos mencionados nas narrativas de José e do Êxodo permanecer incerta, outras conexões diretas se tornaram claras. A Estela da Vitória erigida pelo faraó Merneptah em 1207 antes da Era Comum menciona uma grande vitória sobre um povo chamado Israel. Em uma época um pouco posterior, o faraó Sesac, mencionado em primeiro livro dos Reis 14,25 como aquele que atacou Jerusalém para exigir tributo durante o 5º ano do reinado do filho de Salomão, foi identificado como Sheshon I, da 22ª dinastia, que governou de 945 a 924 antes da Era Comum. Ele gravou um relato de sua campanha em um muro no templo de Amon em Karnak, no Alto Egito. Outra rica fonte de descobertas para a cronologia e as identificações históricas procedeu das vastas planícies situadas entre os rios Tigre e Eufrates, a antiga região da Mesopotâmia. Começando na década de 1840, representantes científicos da Inglaterra, França, por fim, dos Estados Unidos e da Alemanha puseram a descoberto as cidades, os vastos palácios e os arquivos cuneiformes dos impérios da Assíria e da Babilônia.
Pela primeira vez desde o período bíblico, os principais monumentos e cidades daqueles poderosos impérios orientais foram trazidos à luz. Lugares como Nínive e Babilônia, antes conhecidos em primeira linha através da Bíblia, passaram a ser vistos como as capitais de impérios poderosos e agressivos, cujos artistas e escribas documentaram, do princípio ao fim, as campanhas militares e os eventos políticos do seu tempo. Assim, referências a certo número de importantes reis bíblicos foram identificadas em arquivos cuneiformes mesopotâmicos, os reis israelitas Amri, Acabe e Jeú, e os reis judaítas Ezequias e Manassés, entre outros. Essas referências externas permitiram que os especialistas vissem a história bíblica em uma perspectiva mais ampla e sincronizassem os reinados dos monarcas bíblicos com os sistemas de datação mais completos do Oriente Próximo Antigo. Aos poucos, as conexões foram estabelecidas, e as datas dos reinados dos reis israelitas e judaítas, dos governantes assírios e babilônicos, bem como dos faraós egípcios, foram postas em ordem, proporcionando datações bastante precisas pela primeira vez. Adicionalmente, os arquivos mesopotâmicos e egípcios muito mais antigos da Idade do Bronze Média e Tardia, cerca de 2000 a 1150 antes da Era Comum, em antigos sítios como Mari, Tel El Amarna e Nuzi, lançaram uma luz clara sobre o mundo do Oriente Próximo Antigo, em consequência, sobre o meio cultural do qual a Bíblia acabou emergindo. Inscrições esparsas também seriam encontradas em áreas mais próximas da terra de Israel e forneceriam vínculos ainda mais específicos. Uma descrição triunfal feita pelo rei moabita Mesa, descoberta no século XIX na Transjordânia, menciona a vitória de Mesa sobre os exércitos de Israel e providenciou um testemunho externo para uma guerra entre Israel e Moab relatada em 2º livro dos Reis 3,4:27. A inscrição individual mais significativa para a validação histórica foi descoberta em 1993, no sítio de Tel Dan, no norte de Israel, aparentemente registrando a vitória do rei arameu Hazael sobre o rei de Israel e o rei da casa de Davi no século IX antes da Era Comum. A exemplo da inscrição moabita, ela forneceu uma âncora extrabíblica para a história do antigo Israel. 6.2 Escavações de sítios bíblicos. A fonte de evidência de longe mais importante sobre o contexto histórico da Bíblia proveio de mais de 100 anos de escavações arqueológicas modernas em Israel, no Jordão e nas regiões vizinhas. Estreitamente ligada aos avanços na técnica arqueológica em todo o mundo, a arqueologia bíblica foi capaz de identificar uma longa sequência de estilos arquitetônicos, formas de cerâmica e outros artefatos facilmente datáveis que capacitaram os especialistas para datar estratos de cidades enterradas e tumbas com um grau razoável de acurácia. Tendo o especialista norte-americano William F. Albright como pioneiro no início do século XX, esse ramo da arqueologia concentrou-se principalmente na escavação de grandes montes urbanos, chamados de téos em árabe e téos em hebraico, compostos de muitos níveis urbanos sobrepostos, nos quais o desenvolvimento da sociedade e da cultura pode ser rastreado por milênios. Após décadas de escavação, os pesquisadores foram capazes de reconstruir o vasto contexto arqueológico no qual deve se encaixar a história bíblica. Começando com a primeira evidência de agricultura e comunidades assentadas na região já no final da Idade da Pedra, os arqueólogos passaram a delinear o surgimento da civilização urbana na Idade do Bronze, de 3500 a 1150 antes da Era Comum, e sua transformação em estados territoriais no período subsequente, a Idade do Ferro. De 1150 a 586 antes da Era Comum, época em que a maioria dos eventos históricos descritos na Bíblia presumivelmente ocorreu. Em torno do final do século XX, a arqueologia havia mostrado que havia uma quantidade demasiadamente grande de correspondências materiais entre os achados feitos em Israel e em todo o Oriente Próximo e o mundo descrito na Bíblia para sustentar a ideia de que a Bíblia seria literatura sacerdotal tardia e fictícia, escrita sem qualquer base histórica. Porém, ao mesmo tempo, havia contradições demais entre os achados arqueológicos e as narrativas bíblicas para sustentar que a Bíblia provê uma descrição precisa do que realmente ocorreu. 6.3 Da ilustração bíblica à antropologia do Antigo Israel. Enquanto os críticos do texto bíblico e os arqueólogos bíblicos mantiveram suas posturas basicamente conflitantes acerca da confiabilidade histórica da Bíblia, eles continuaram a viver em dois mundos intelectuais separados.
Os críticos textuais continuaram a visualizar a Bíblia como um objeto de dissecação que podia ser dividido em fontes e subfontes cada vez mais finas de acordo com as distintas ideias religiosas ou políticas que cada uma delas supostamente expressava. Ao mesmo tempo, os arqueólogos com frequência tomaram as narrativas históricas da Bíblia pelo que diziam ser. Em vez de usar os dados arqueológicos como fonte independente para a reconstrução da história da região, eles continuaram a basear-se nas narrativas bíblicas, particularmente nas tradições do surgimento de Israel, para interpretar seus achados. Naturalmente houve novas compreensões do surgimento e desenvolvimento de Israel na medida em que as escavações e investigações avançavam. Questões foram levantadas sobre a existência histórica dos patriarcas e sobre a data e a dimensão do Êxodo. Novas teorias também foram desenvolvidas, indicando que a conquista de Canaã por Israel pode não ter ocorrido na forma em que o livro de Josué insiste em dizer, a saber, como uma campanha militar unificada. Porém, com relação aos eventos bíblicos que iniciam no tempo de Davi, em torno de 1000 antes da Era Comum, o consenso arqueológico, pelo menos até a década de 1990, foi que a Bíblia podia ser lida como um documento histórico basicamente confiável. Em torno da década de 1970, todavia, novas tendências começaram a influenciar a conduta da arqueologia bíblica e acabaram por alterar seu foco principal, invertendo completamente a relação tradicional entre objeto de investigação e texto bíblico. Pela primeira vez, arqueólogos que operavam nas terras bíblicas não procuraram usar os achados escavados como ilustrações da Bíblia, voltando-se drasticamente para os métodos das ciências sociais, procuraram examinar as realidades humanas que residiam por trás do texto. Ao escavar sítios antigos, a ênfase deixou de ser posta unicamente nas associações bíblicas do lugar. Artefatos, arquitetura e padrões de assentamento escavados, bem como ossos de animais, sementes, a análise química de amostras do solo e modelos antropológicos de longo prazo delineados a partir de muitas culturas do mundo, tornaram-se chaves para perceber mudanças mais amplas na economia, na história política, nas práticas religiosas, na densidade populacional e na estrutura mesma da sociedade israelita antiga. Ao adotar os métodos usados pelos arqueólogos e antropólogos em outras regiões, uma quantidade crescente de especialistas tentou entender como a interação humana com o ambiente natural complexo e fragmentado da terra de Israel influenciou o desenvolvimento de seu sistema social, sua religião e seu legado espiritual singulares. 7. Uma nova visão da história bíblica. Desenvolvimentos recentes na arqueologia finalmente nos permitiram construir uma ponte sobre o abismo que havia entre o estudo dos textos bíblicos e os achados arqueológicos. Podemos ver agora que a Bíblia é, ao lado das distintas formas de cerâmica, estilos arquitetônicos e inscrições hebraicas, um artefato característico que conta uma porção de coisas sobre a sociedade em que ela foi produzida. Isso aconteceu porque agora está claro que fenômenos como manter registros, correspondência administrativa, crônicas reais e a compilação de uma escritura nacional, especialmente uma tão profunda e sofisticada quanto a Bíblia, estão ligados a um estágio bem particular de desenvolvimento social. Arqueólogos e antropólogos operando em todo o mundo estudaram cuidadosamente o contexto em que emergem gêneros sofisticados de escrita. Em quase todos os casos, eles são um sinal de formação estatal, na qual o poder é centralizado em instituições nacionais como um culto oficial ou uma monarquia. Outros traços desse estágio de desenvolvimento social são construção de monumentos, especialização econômica e a presença de uma densa rede de comunidades interligadas, cujo tamanho varia de grandes cidades a centros regionais e localidades médias e pequenos povoados. Até recentemente, tanto os especialistas em textos quanto os arqueólogos sustentaram que o antigo Israel atingiu o estágio da formação estatal plena no tempo da monarquia unificada de Davi e Salomão. De fato, muitos especialistas bíblicos continuam a acreditar que a fonte mais antiga do Pentateuco é o documento J, ou Javista, e que ele foi compilado em Judá na época de Davi e Salomão, no século X antes da Era Comum. Neste livro, argumentaremos que essa conclusão é extremamente improvável. A partir de uma análise da evidência arqueológica, não há nenhum sinal de atividade literária disseminada ou de quaisquer outros atributos de estatização plena em Judá, em particular, em Jerusalém, anteriores a 2 séculos e meio depois desse período, por volta do final do século VIII antes da Era Comum. É claro que nenhum arqueólogo pode negar que a Bíblia contém lendas,
personagens e fragmentos narrativos que remontam a um tempo muito anterior. Porém, a arqueologia pode mostrar que a Torá e a história deuteronomista trazem características inconfundíveis de sua compilação inicial no século VII antes da Era Comum. O assunto principal deste livro é por que isso é assim e o que isso significa para nossa compreensão da grande saga bíblica. Veremos que muito da narrativa bíblica é produto das esperanças, dos medos e das ambições do reino de Judá, culminando no reinado do rei Josias ao final do século VII antes da Era Comum. Argumentaremos que o núcleo histórico da Bíblia despontou a partir de condições claramente políticas, sociais e espirituais e foi modelado pela criatividade e visão de homens e mulheres extraordinários. Muito do que se costuma ter como assegurado como se fosse história curada, as narrativas dos patriarcas, o Êxodo, a conquista de Canaã e até a saga da gloriosa monarquia unificada de Davi e Salomão, constitui, muito antes, expressões criativas de um poderoso movimento de reforma religiosa que floresceu no reino de Judá na Idade do Ferro tardia. Essas narrativas podem até ter sido baseadas em certos núcleos históricos. Apesar disso, elas refletem em primeira linha a ideologia e a visão de mundo dos escritores. Mostraremos como a narrativa da Bíblia foi adequada unicamente para promover a reforma religiosa e as ambições territoriais de Judá durante as momentosas décadas finais do século VII antes da Era Comum. Porém, dar a entender que as narrativas mais famosas da Bíblia não ocorreram do mesmo modo que a Bíblia as registra nem de longe implica que o antigo Israel não tenha tido uma história genuína. Nos capítulos a seguir, reconstruiremos a história do antigo Israel com base na evidência arqueológica, a única fonte de informação sobre o período bíblico que não foi extensamente emendada, editada ou censurada por muitas gerações de escribas bíblicos. Assistidos por achados arqueológicos e registros extrabíblicos, veremos como as próprias narrativas bíblicas fazem parte da história, não constituindo a moldura histórica inquestionável na qual tem de se encaixar cada achado particular ou cada conclusão. Nossa narrativa se afastará drasticamente da narrativa bíblica que nos é familiar. Não se trata da história de um reino, mas de dois reinos eleitos, que juntos compreendem as raízes históricas do povo de Israel. Um dos reinos, o reino de Israel, nasceu nos vales férteis e nas colinas ondulantes do norte de Israel e cresceu a ponto de tornar-se um dos mais ricos, mais cosmopolitas e mais poderosos naquela região. Atualmente ele está quase totalmente esquecido, exceto pelo papel de vilão que desempenha nos livros bíblicos dos reis. O outro reino, o reino de Judá, surgiu na região montanhosa do sul, rochosa e inóspita. Ele sobreviveu por manter seu isolamento e sua fervorosa devoção ao seu templo e à sua dinastia real. Esses dois reinos representam dois lados da experiência do Israel antigo, duas sociedades bastante diferentes, com diferentes atitudes e identidades nacionais. Passo a passo, traçaremos os estágios em que a história, a memória e as esperanças dos dois reinos foram mescladas poderosamente em uma só escritura, que, mais do que qualquer outro documento já escrito, conferiu, e continua a conferir, forma à sociedade ocidental. Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman. A Bíblia Desenterrada, a nova visão arqueológica de Israel antigo e da origem de